Olá, meu nome é Evelyn e eu espero que todos estejam bem. Para esta terceira videoaula, da nossa revisão, nós vamos rever conceitos relacionados a mudanças de estado físico, conceitos, aplicações e propriedades. Eu estou deixando com vocês aqui um vídeo muito interessante da página Ciência Todo Dia, que ele relembra um pouco dos três estados, físicos aí da água. E aí serve também como um pontapé para que vocês se engajem aí nessa nossa terceira revisão. Deixo com vocês mais duas questões. De novo, 2 de 10 que farão parte do cômputo da somatória da nota de vocês, da média deste bimestre. Então, vamos a elas. Caiu aí numa universidade do Ceará e ele fala o seguinte: o esquema abaixo representa as 3 fases de uma substância pura e as setas indicam algumas mudanças de fases possíveis. Então, a gente tem sólido, líquido, gasoso e temos setas aí apontando a mudança de um retângulo ou um estado para o outro. Então, de sólido para vapor, de líquido para vapor e sólido para líquido. Tem que tomar cuidado com a direção e o sentido dessas setas, porque depende muito para vocês começarem a colocar as definições, por exemplo, de vaporização, condensação. Se vocês se esqueceram desses conceitos, tem no livro de física. Ok? Dê uma pesquisada aí nas mudanças de fase. Ok? Se tiver alguma dúvida, me chama aqui na sala virtual, no Google Sala de Aula, por e-mail, por WhatsApp, que a gente bate um papo a respeito das mudanças de fase. Tá? Então, a minha dica é o seguinte: tomem cuidado com a direção e o sentido, dessas flechas. Por exemplo, de sólido para líquido. Liquefação, fusão, condensação. Pense um pouquinho a respeito. A nossa sexta questão, ela diz o seguinte, também caída aí no vestibular. Quando se está no nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que a água ferve a uma temperatura maior, pois seu calor específico aumenta. A água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. A água ferve na mesma temperatura de 100 graus Celsius, independente da pressão atmosférica. A água não consegue ferver nessa altitude? Então, vamos lá. A minha dica é o seguinte: logo de cara, você consegue descartar 3 alternativas que são muito evidentes, que não tem nada a ver com relação à resposta. A gente fica sempre em dúvida com 2. Aí essas 2, você tem que pensar o seguinte: você já viu essa questão, tanto no ensino fundamental, quanto aqui em física este ano. O que acontece? Quais são as variáveis que estão influenciando essa água ferver a 100, ou a menos, ou a mais? O que ele dá de dica para vocês aí nesse enunciado? Ele fala, além da temperatura, ele fala o seguinte: estou subindo uma montanha a 1000 metros de altitude. Se eu subir a montanha, então, que variável está influenciando, Também deixo mais uma dica para vocês. Tem algo a ver quando o Brasil vai jogar aí no Peru, jogar futebol. O que acontece com os jogadores? Qual é a variável que influencia no desempenho desses jogadores? Tudo bem? As questões 5 e 6, vocês vão me enviar até o dia 25 de novembro, fotos por aqui no Google Sala de Aula ou no meu e-mail, como preferirem. Deixo aqui para vocês o meu e-mail também, tá? E mais ainda, meu muito obrigado. Por favor, tentem fazer essas 2 questões. Continuem se cuidando em casa e meu muito obrigada.